Boa noite a todos. Que a paz do Pai esteja com todos nós. Vamos então pedir ao Pai, a Jesus e aos Espíritos que estão trabalhando conosco hoje, que nos inspirem, nos protejam para começarmos essa nova parte da nossa tarefa. Que possamos estar com nossa mente e nosso coração voltados ao Pai, voltados a pensar, a levar energias boas a todos aqueles que mais precisam. E que possamos estar bem receptivos para aquilo que será trabalhado. Que isso nos ajude no nosso crescimento, no nosso progresso, nos dando também melhores condições de trabalhar na seara do Mestre Jesus. Que o Pai, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje vamos refletir um pouco sobre os itens 1 e 2 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola da festa de núpcias, que proferida por Jesus. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 1 a 14, nós temos a parábola da festa de núpcias, ou do festim de núpcias. Jesus tornou a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as bodas a seu filho, mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram ir. Enviou outros servos com este recado aos convidados: eis que tenho preparado o meu banquete. Os meus bois e os animais cevados já estão mortos. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. O rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois das saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E indo os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam maus e bons, e a sala do banquete de bodas ficou cheia de convidados. Entrou o rei para ver os que estavam à mesa, e viu que um homem que não estava vestido com veste nupcial. Disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então essa parábola é mais, entre outras que nós temos no Evangelho, é mais uma onde Jesus trata do reino dos céus ou reino de Deus. E Kardec comenta essa parábola lá no item 2 do capítulo 18 do Evangelho. Ele começa colocando que o incrédulo sorri para essa parábola. Daquele que não acredita, aquele que não busca nenhum entendimento do ensinamento de Jesus, acha aquela historinha contada por Jesus, como sendo algo sem sentido. Diz que lhe parece pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que os convidados levem à resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Então, como muitas coisas que a gente encontra no Evangelho, muitas críticas que são feitas ao
evangelho, embora pareça para a gente que isso é uma coisa quase que impossível de se ver críticas, mas tem muita gente que critica o evangelho, muita gente critica o que Jesus fala lá, as parábolas que ele traz, procuram trazer interpretações que vão totalmente ao contrário do que Jesus trouxe realmente de ensinamento, mas quase todos são nesse sentido, são incrédulos e que não querem que ninguém mais creia, né? Tentam desfazer aquilo que lá está colocado. Mas Jesus usou muitas parábolas, né? Porque era uma maneira que a gente, vamos dizer, do ponto de vista educacional, pedagogicamente muito interessante de estudar, de ensinar. A gente conta uma história, se a gente passa um ensinamento puro e simples, às vezes a pessoa não entende ou não memoriza aquilo. Agora você conta uma história, conta ela através de uma historinha, a pessoa acaba memorizando, acaba guardando aquilo. E a gente lembra, quase todos nós lembramos ou conhecemos quase todas as parábolas que tem no Evangelho. Pode não lembrar do resto do Evangelho que não são as parábolas, mas as parábolas a gente sempre lembra. Pode não lembrar todas na hora, mas quando alguém fala alguma coisa ou cita só o começo da parábola, já lembra do que está sendo colocado. Então, a maneira que Jesus usou de nos ensinar e conservar isso pelos milênios. Então, elas trazem coisas nas parábolas que parecem para nós, às vezes, realmente que elas não têm muito sentido. Mas quando nós pensamos e analisamos elas, vemos o que está nas entrelinhas das parábolas, a gente começa a entender o que Jesus trouxe de ensinamento. E a gente vai ver no caso dessa parábola várias coisas que Jesus nos passa. Ele diz, sob a forma de alegorias. Então é o que ele traz nas parábolas, normalmente ele traz uma história, usa alegorias, cria personagens, assim que vamos trazer algum tipo de informação. Então diz, essa parábola transmite lições que nos ajudam a compreender a vida atual. O reino dos céus representa o estado de plenitude espiritual, o ápice do processo evolutivo. Então quando Jesus fala no reino de Deus, o reino dos céus, que aparece em várias partes do Evangelho, é esse estado de plenitude espiritual, quer dizer, onde a gente vai chegar no ápice do nosso desenvolvimento espiritual. O rei, no caso da parábola, é Deus, o Pai Celestial. Então Deus é o rei, é Ele que está promovendo a festa de bodas, no caso, para o seu filho. E o filho, no caso ali da parábola, seria Jesus. Então Deus promove a festa de bodas para o seu filho. Os servos são os enviados, aqueles espíritos guardiões da humanidade. São todos aqueles que vieram e prepararam a vinda de Jesus. Tanto aqueles que encarnaram aqui entre nós, como profetas, como, enfim, gente que veio para trabalhar, para preparar esse momento, quanto os espíritos que também não chegaram a encarnar, mas que trabalharam aqui em torno de nós para a vinda de Jesus. E as iguarias, né, os bois cevados, simbolizam as lições do Evangelho. Então, basicamente, embora tenha mais coisas que a gente podia trazer de dentro da parábola, nós vamos ficar em alguns aspectos dela e esses são os que importam no nosso estudo de hoje. Então, o reino dos céus, o rei, o filho, os servos e as iguarias são os principais pontos que a gente precisa atentar. E ainda a narrativa de Jesus, que é o modo que ele coloca a parábola, traz pelo menos duas ideias principais. A primeira é o estado de plenitude espiritual, o reino dos céus,
e é convite destinado a todos os seres humanos indistintamente. Não há uma escolha de alguns para serem atendidos nesse convite. Todos nós somos convidados, todos nós estamos destinados a um dia chegarmos ao reino dos céus, chegarmos a esse estado de plenitude. O segundo ponto da parábola é que para atingir essa perfeição espiritual, né, ali por meio de uma festa de casamento, a festa de bodas, né, ou união com Jesus, quer dizer, o bodas seria o nosso casamento com Jesus. Nossa união com Ele é a maneira de nós chegarmos a essa plenitude. E nessa festa, os discípulos do Mestre encontrarão uma farta provisão de bens para suprir todas as suas necessidades de fome e sede espirituais. Então, nesse festim, nessa festa que o Rei, no caso Deus, né, organizou para nós, preparou para nós temos tudo que nós precisamos à nossa disposição, de todos os bens que nós precisamos para atender às nossas necessidades, a ponto de nos levar a chegarmos ao reino dos céus. Então está tudo preparado, tudo prontinho para a gente fazer isso. Nós só precisamos usar esses bens no nosso progresso. E aí nos diz Kardec, nessa parábola Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Então, o primeiro aspecto, a chave geral da parábola, quer dizer, quando Jesus coloca aquela festa de bodas ou festa nupcial, é esse momento, desse lugar de felicidade e alegria, essa situação de felicidade e alegria que a gente encontra numa festa. Os primeiros convidados são os judeus, ou os hebreus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Foi onde veio primeiro chamado, a primeira manifestação real de Deus, né, para nós, lá na primeira revelação, traz para esse povo essa lição. Então, os primeiros a serem chamados. Pois os enviados do rei são os profetas, e convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Então, se nós pegarmos tudo lá o Antigo Testamento, nós temos um grande número de profetas que vieram preparar o caminho para nós, ensinaram aquele povo aquilo que eles precisavam fazer, trouxeram os ensinamentos lá que eles precisavam para progredirem, para chegarem ao reino dos céus. E muitos deles, como diz aqui, foram massacrados, foram mortos, foram condenados, não foram ouvidos, não foram aceitos naquele ensinamento que eles estavam trazendo. E Deus, convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Quer dizer, muitos naquela época, e a gente vê hoje também, muitos ainda não aceitam o convite. Ainda ficam mais apegados às coisas materiais, às coisas que são do seu dia a dia, dão muito mais importância a isso, relegam as questões morais e espirituais, se mantendo apegados à matéria, apegados às coisas materiais. Então, isso ainda aconteceu muito, a gente vê lá nos relatos do Antigo Testamento, e também sabe que acontecem hoje.
Mas o processo de evolução espiritual começa efetivamente a partir de certo nível de entendimento e de experiências vivenciadas pelo espírito. Somente a partir desse patamar pode o homem abrir-se às veredas transcendentais. Dessa forma, os primeiros convidados foram os hebreus. Então, o processo real de evolução espiritual, ele começa com nós quando nós passamos a ter entendimento daquilo que está acontecendo, do que nós somos, o que nós temos que fazer, qual é a nossa função, o nosso dever aqui. À medida que nós vamos entendendo, que começamos a entender isso, começa o nosso processo de evolução espiritual. Que a gente tem a partir da Bíblia seria quando lá Adão e Eva comem a maçã. Lá começa o processo real da humanidade desse entendimento espiritual. Eles começam a entender o que eles são, começam a pensar do ponto de vista moral. E aí começa então efetivamente esse progresso. Então até nós chegarmos nesse momento de termos esse entendimento, nós ainda estamos num processo não de evolução moral, mas estamos evoluindo, estamos mudando, estamos crescendo até, mas muito mais intelectualmente. E antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Então, o primeiro povo aqui na Terra, nesse orbe, que começa a praticar o monoteísmo, a crença no único Deus, foi o povo hebreu, o povo judeu. Começa lá com seus primeiros momentos, a gente já vê lá em Gênesis, na Bíblia, essa adoração do único Deus, toda a preparação que é, tudo que ocorre lá com esse povo, à medida que eles vão evoluindo e vai fortalecendo essa crença nesse único Deus. E que quando Jesus chega entre nós, ele vai trazer mais credibilidade, mais força para essa crença, para nos mostrar que é esse o caminho que a gente precisa seguir. Entretanto, esse chamamento não foi atendido pela maioria dos judeus a despeito da base religiosa que possuíam. Então, embora lá eles tivessem, na sua base da sua crença, já as ideias básicas montadas, eles já tinham lá os mandamentos de Deus, as leis divinas propostas, eles nem todos atendem o chamado. Eles vivem aquilo, eles convivem com toda aquela crença, muitos até frequentam a crença, participam dela propriamente dita, mas não aceitam aquele chamado, eles não vão a fundo na vivência daquilo que eles estão professando. Vemos a situação se repetir nos dias atuais. Existem milhares de pessoas que receberam educação moral proveniente de diferentes interpretações religiosas. Entretanto, não aceitam o convite de se melhorarem. Então, o convite que é feito, que aparece já lá no Antigo Testamento, é esse convite para que se melhore, para que nós nos melhoremos, que nós cresçamos, que a gente progrida espiritualmente. Muitos não aceitaram lá naquela época o convite e ainda hoje muitos não aceitam esse convite. Não entendem, não conseguem receber, aceitar a ideia de mudar, de melhorar.
daí nos diz Kardec, os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. Então os judeus, quando Jesus chega aqui entre nós, é uma das primeiras críticas que ele começa a fazer, né? É que a vivência religiosa naquela época estava mais apegada aos rituais, aos cultos, à parte externa da fé, da crença, e estavam deixando de lado a lei moral. Então, e diz Kardec, os primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. O próprio Jesus, né, é sacrificado porque as suas ideias não são aceitas, o seu ensinamento não é aceito. Ele vem, aquilo que Jesus traz, propõe uma mudança nas pessoas e que aqueles que estão numa determinada posição não aceitam essa mudança. Normalmente o que eles queriam? Mudar os outros e não mudar a si mesmo. Cuidavam mais dos outros do que cuidar de si. Então não tinham essa intenção e não queriam mudar internamente, não queriam eles se melhorar, eles já se achavam no ponto talvez máximo de melhoria, e consideravam tudo que não atendia a aquilo que eles pensavam como sem sentido. Eles perderam assim o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Deixaram de lado aquele fruto que seria do seu trabalho, do seu esforço para melhorar. Então, talvez o principal aspecto que a gente vai encontrar lá durante o transcurso lá do Antigo Testamento e a chegada de Jesus entre nós, é essa negligência daqueles povos, principalmente dos seus líderes, muitas vezes, com relação à lei moral. Havia muito apego ao exterior, aquilo que era aparência, e não ao interior das pessoas, a sua parte moral. Mas, nos diz Kardec ainda, seria injusto acusar o povo inteiro por essa situação. Não podemos generalizar. Alguns negligenciavam as questões morais, mas não todos. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo e os segundos pela sua incredulidade. Que a gente vê lá no Evangelho. E Jesus muitas vezes critica os fariseus e os saduceus. Usa até em várias partes do seu ensinamento esses elementos como sendo os que estão prejudicando o ensinamento de Deus, estão dificultando a chegada do povo ao reino dos céus. Mas ao mesmo tempo ele mostra que coloca alguns como sendo corretos mesmo dentro desse grupo. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Então, quando lá no final da palavra, quase no final da parábola,
Ele coloca que o rei manda os seus servos irem às ruas e trazerem para a festa todos aqueles que encontrarem, é levar o ensinamento, levar a palavra de Deus a todos aqueles que, mesmo não sendo judeus, mesmo não acreditando num único Deus, que chegasse até eles os ensinamentos. E se eles acatassem, seriam admitidos, na festa de núpcias, seriam aceitos como para chegarem ao reino dos céus. É o que a gente vê também no Evangelho, principalmente depois de quando começa o apostolado de Paulo de Tarso. Ele vai levar o ensinamento de Jesus aos pagãos, aos gentios, aqueles que não eram judeus. Então, até aquele momento, se nós pegarmos o Evangelho, a Bíblia, tudo gira em torno do povo hebreu, do povo judeu. A partir de Paulo de Tarso começa um novo momento da crença do cristianismo de levar o ensinamento a todos os povos. Jesus, Paulo de Tarso vai à Grécia, vai a Roma, enfim, tem contato com vários povos e prepara muitos discípulos para levarem mais além ainda os ensinamentos do Cristo. Diz Kardec ainda que não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, aquele momento em que o rei cobra de um dos convidados que ele não está com a veste nupcial, é essa situação, quer dizer, seja quem for o convidado, mas se não estiver com o coração puro, não cumprir as leis divinas, a lei do Espírito, não vai ser aceito no banquete. Vai ser afastado do banquete. Não vai chegar ao reino dos céus. Então, não basta receber o convite, não basta dizer que é cristão, não basta dizer que acredita. Tem que fazer isso mesmo, tem que mudar internamente, tem que melhorar, tem que promover a sua reforma, seu crescimento espiritual e moral. Ora, a lei se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. O lema que a gente tem dentro da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. É dessa forma que nós temos que vivenciar os ensinamentos do Cristo. Não é fora daí, para outras religiões, fora da igreja não há salvação, ou fora da crença em cristão não há salvação, e também não é fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade. É algo mais abrangente, mais amplo, que insere toda a humanidade dentro desse grupo, desse povo. Ninguém fica de fora. Todos são chamados, todos são convidados. Mas, para atender o convite, tem que vestir a túnica nupcial. Tem que colocar o seu espírito dentro dessa condição, dessa situação de
ter o coração puro e cumprir a lei divina. E quando ele diz muitos chamados, haverá muitos, poucos os escolhidos, todos são chamados, mas nem todos colocam a veste nupcial, nem todos estão realmente preparados ainda para chegar lá. Mas o convite continua sempre aberto, continua sempre sendo repetido. Cabe a cada um tomar a iniciativa de se preparar para atender a ele. E nos diz Emmanuel que, na psicografia do Chico Xavier, Jesus não nos pede o impossível. E quando ele nos faz esse convite, quando ele quer que a gente vista a túnica nupcial, ele não está pedindo para nós algo que é impossível. Ele solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas. Cabendo-nos, porém, observar que, se todos aguardamos ansiosamente um mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. O que Jesus nos pede, e ele nos coloca lá também no Evangelho, o fardo dele é leve. E o que ele está nos pedindo não é impossível. Pelo contrário, é muito simples, é muito pouco, segundo ele mesmo nos diz, o que ele está nos pedindo. Mas nós ainda temos dificuldade para isso. Mas ele ainda nos dá a oportunidade, como diz Emmanuel, solicita aquilo que nós podemos fazer de acordo com as nossas possibilidades. Até onde nós chegamos hoje é onde nós conseguimos avançar. A cada dia a gente pode avançar um pouquinho mais. A cada encarnação avança mais. E nós temos que levar a nossa colaboração, temos que trabalhar de acordo com essa nossa possibilidade. Ele não quer mais do que isso. Ele sabe que nós ainda não estamos prontos para o reino dos céus, mas que nós temos que nos aprontar. Nós estamos tecendo a túnica nupcial aos poucos. Nós estamos construindo ela aos pouquinhos. E vai chegar um dia em que ela vai estar pronta. E aí a gente pode chegar ao reino dos céus. Mas nós temos que fazer as coisas de acordo com a nossa possibilidade. Trabalharmos tudo aquilo que nós tivermos condições de trabalhar. Colaborar com o Cristo naquilo que estiver ao nosso alcance. Não precisamos querer fazer mais do que isso. Quando dizem o ditado que Deus dá o frio conforme o cobertor, Ele nos coloca as nossas tarefas de acordo com aquilo que nós podemos fazer. Ninguém tem que sofrer mais do que pode. Ninguém tem que fazer mais do que pode. Está posto para nós aquilo que nós temos condições de fazer. É o cobertor que a gente tem. E tem que usar ele. Então, fazer aquilo que nós podemos fazer. Jesus não está pedindo o impossível, em hipótese nenhuma. Ele só diz: cada um leve o meu fardo.
Se levar o fardo dele, está ótimo. O fardo dele é bem leve. Nós aqui, normalmente, criamos mais dificuldade do que tem. Mas nós estamos sendo chamados o tempo todo. O convite está sempre aberto. Basta a gente atender a ele. Então essa é a nossa mensagem de hoje. E vamos então para outra parte do nosso trabalho. Agradecendo mais uma vez ao Pai, a Jesus e aos Espíritos que estão conosco, que prepararam esse ambiente para o nosso trabalho de hoje. Pedir a eles que continuem nos inspirando, nos passando boas energias, bons fluidos, para que, retornando às nossas atividades normais, consigamos vivenciar sempre os ensinamentos do Cristo. Consigamos também levar a todos aqueles irmãos mais necessitados um pouco desse amparo, desse consolo que estamos buscando. E que consigamos passar para todos boas energias, bons fluidos, tendo sempre em mente vivenciar o amor, a caridade que o Cristo tanto nos ensinou. Que o Pai e que Jesus estejam sempre conosco e nos abençoe em todos os momentos. Que assim seja.